No início da madrugada do dia 6 de julho de 2012, Scarlett Nice foi brutalmente assassinada por suas duas melhores amigas. Naquela noite, Skyler havia combinado com Sheila e Rachel de dirigir pela cidade e fumar maconha. O encontro era só uma desculpa para o que estava prestes a acontecer. E Skyler levou mais de 50 golpes de faca daquelas que ela confiava em ser suas amigas. Nascida em 10 de fevereiro de 1996 em Morgantown, West Virginia, Skyler sempre foi a menina dos olhos de seus pais, especialmente por ser filha única. O seu nascimento foi o melhor acontecimento na vida deles. Todos ao seu redor diziam como ela era doce, alegre, gentil e educada, uma criança que todos a queriam por perto. Era incrível como a Skyler tinha um coração imenso, como as pessoas gostavam de estar perto dela. Ela gostava de passear com os pais, eles estavam sempre juntos, unidos. Era uma família que não tinha muitos atritos. A personalidade da Skyler era super tranquila, então eles não tinham problemas com ela, né, de relacionamento, de comportamento. Eles não tinham reclamação na escola. Ela era realmente uma menina bem doce. Então a Skyler cresceu, ela era uma típica garota americana, gostava de sair com os amigos, de passear, de acampar, estavam sempre em companhia dos amigos e isso fazia com que os pais dela tinham tranquilidade porque eles confiavam nas amizades dela. A Skyler morava na pequena cidade de Star City, em West Virginia. A cidade tinha aproximadamente ali uns 2.000 habitantes, não mais que isso. A cidade vinha crescendo, vem crescendo bastante nos últimos tempos. Como a cidade vinha crescendo bastante, seus pais tinham um pouco de medo dela sair sozinha, mas nada que os prendesse ou que fosse algum motivo de atrito ali entre eles. Skyler, ela estudava na Morgantown, uma escola pública, próximo da sua residência. Ela morava uma cidade vizinha, né, mas não muito longe. Era aquelas pequenas cidades aglomeradas, uma ali perto da outra. Então, a maioria das coisas eles faziam em Morgantown, que era a cidade maior que Star City, fica ali próximo da Pensilvânia. Ela gostava bastante de estar junto com as suas amigas, tanto que ela tinha uma vida social bem ativa, não tinha problemas de comportamento, como eu já havia dito antes, então seus pais confiavam bastante nela, tanto que eles só ficaram sabendo que a Skyler fazia uso de algum entorpecente, de alguma coisa ilícita, quando ela faleceu. Infelizmente, né, depois disso que eles ficaram sabendo que ela até que dá umas fugidinhas no meio da noite, até então eles não sabiam disso, que ela pulava assim a janela no meio da noite para poder sair com as amigas, passear, e isso não era problema para eles, porque eles não a proibiam de nada, então não tinha assim uma necessidade dela fazer isso. Eles ficaram até um pouco meio sem entender o porquê que ela tinha fugido no meio da noite. A Skyler era uma excelente aluna, ela era considerada uma aluna de honra, ela tinha em média 4 pontos na sua nota, parece que o máximo era 5, então ela estava sempre ali, né, acima da média. Às vezes ela ficava muito triste porque ela tinha ido mal em alguma matéria, então enquanto ela não conseguisse recuperar aquela nota, ela não parava de estudar. Isso para os pais dela era motivo de orgulho, ver o quanto ela se dedicava. Ela queria ser uma advogada criminal, então ela se esforçava muito para que isso realmente acontecesse. Ela dava o seu sangue ali para estudar, para conseguir as médias. Os professores adoravam ela. Seus amigos também falam que não tinham problema nenhum com o comportamento. Ela era uma menina bem amorosa com eles, preocupada, empática. E umas vezes uma colega disse para os seus pais o quanto Skyler se preocupava com os seus amigos, as pessoas ao redor, mesmo que ela não conhecesse a fundo ou mesmo que ela não tivesse intimidade nenhuma. Uma vez, uma menina grávida estava sofrendo bullying na escola, ela tava sendo motivo de chacota por estar grávida, indo com a barriga ali grande pra escola, e aí Skyler chegou assim no meio das pessoas pedindo para que eles parassem com aquilo, passou a mão na barriga dessa menina, e a partir dali ela sempre conversava com ela, dava incentivos para ela não parar de estudar, mesmo ela estando grávida. Então essa menina tinha bastante apreço por ela, por sabia que a Skyler era uma boa menina. Havia pouco tempo que a Skyler tinha começado o emprego de meio período no restaurante Wendy's, é uma rede de restaurante fast food estilo McDonald's, bem conhecida ali nos Estados Unidos. Então a Skyler, ela não faltava, ela não chegava atrasada de jeito nenhum, o gerente gostava bastante dela, seus amigos ali que trabalhavam com ela também gostavam bastante de estar junto com ela, de trabalhar com ela. Ela era dinâmica,
dinâmica, ela gostava ali de estar sempre interagindo com as pessoas. O seu turno se encerrava às 10 horas, então ela dividia o carro com o pai dela. Ela tinha uma permissão para dirigir. Eu não sei muito bem como é que é essa carta, que ela tinha permissão de dirigir somente o trajeto, né? Um trajeto ali. Eu não sei como que é esse tipo de permissão ali nos Estados Unidos, mas ela compartilhava o carro com o pai por causa disso, porque ela só podia ir do trabalho para casa e da casa para o trabalho, então não tinha por que eles ter mais de um carro, né, 3 carros, se ela ia compartilhar o carro com o pai dela. O pai dela trabalhava como montador de imóveis na rede de supermercados Walmart, e a mãe dela trabalhava como assistente administrativa numa clínica cardiológica, ali mesmo em Morgantown e Star City, ali próximo das redondezas, né? A melhor amiga de Sheila Ray Ed, desde os 8 anos de idade, as duas se conheceram em um evento da prefeitura e nunca mais se desgrudaram. Apesar da Sheila morar a 32 quilômetros de distância de Skyler, não impedia que as duas fossem melhores amigas. Muito presentes uma na vida do outra, a amizade era tão forte e verdadeira que a Sheila tinha acesso livre à sua casa. Ela entrava e saía da casa da Sheila a hora que ela queria, ela dormia lá quando ela queria, ela almoçava, ela jantava, ela não tinha horário para ir embora. O Dave Nice, em uma das suas entrevistas, ele comenta sobre isso, que ela era realmente parte da família deles. Ela era vista como filha para eles. Então eles confiavam bastante nela, gostava da presença dela, apesar das duas terem uma personalidade tão diferentes, porque a Skyler era doce, ela era sensível, ela se preocupava com os outros, era leal, mesmo quando as pessoas não estavam sendo leais de volta com ela. Já a Sheila, ela tinha um espírito assim selvagem, gostava de estar sempre rodeada de pessoas, de ser o centro das atenções, falava gritando, ficava com vários meninos, tinha várias experiências amorosas e a Skyler ficava impressionada com aquilo. Ela via a Sheila até com uma certa admiração por ela ser tão livre, ter um espírito tão livre, e não que os pais da Skyler não deixassem que ela fosse livre, mas a personalidade assim em si da Skyler era uma personalidade mais na dela, né? A Sheila estava sempre em busca de novas aventuras, de mostrar que ela podia, que ela acontecia, e com o tempo isso foi até ficando mais perceptivo ali para Skyler, né? As duas se conheceram num centro da prefeitura, um centro comunitário, né? Não sei como é que funciona a dinâmica da cidade, mas elas conheceram ali num centro comunitário. As duas desde então não se desgrudavam. Falando um pouco assim sobre a vida pregressa da Sheila, ela nasceu em 28 de setembro de 1995. Ela é chamada de Sheila Ray Ed, é filha única de Tara Clendenin e Greg Ed. A Sheila nasceu em Blacksville, West Virginia, uma cidade ali bem próxima, né, aproximadamente 30 quilômetros de Star City, Morgantown. Os seus pais se divorciaram em 2000, quando o seu pai sofreu um acidente de carro que deixou com uma lesão cerebral traumática, em um estado de invalidez permanente. Então, Tara, ela tinha que lutar como mãe solteira para conseguir conciliar a vida, né, familiar ali. Apesar de trabalhar bastante, ela não conseguia dar tudo o que a Sheila queria. Eu não sei se ela tinha uma revolta quanto a isso. Ela brigava bastante com as pessoas, tinha uma personalidade bastante forte. Muitas pessoas não gostavam nem de estar ali perto dela. A sua mãe trabalhava como contadora numa concessionária de automóveis, não ganhava muito. Não sei nem se era o suficiente para ela se manter ali, mas com o passar do tempo, né, ela acabou se divorciando do seu marido por causa desse acidente de carro que deixou ele inválido. E elas acabaram se mudando ali pra Star City também, próximo da Skyler. Mesmo quando elas não estavam fisicamente ali presentes, elas estavam no celular, no telefone, passeando, uma dormindo na casa da outra. Não tinha empecilho nenhum para que essa amizade não acontecesse. Os pais da Skyler gostavam bastante da Sheila, davam diversos conselhos para ela sobre a maneira dela lidar com a vida, a maneira dela enxergar, né, as pessoas. A Sheila parecia que quando os pais da Skyler conversavam com ela se sentia à vontade ali com eles, de aberta a escutar, a mostrar ali realmente quem era ela aceitava de boa, assim, né, digamos, os conselhos dos pais da Skyler, aparentemente, né. Agora, vendo realmente quem era ela, o nível, né, de maldade, a personalidade dela, bem difícil
Não dá pra saber se ela realmente aceitava ou ela fingia que aceitava os conselhos, né? A Sheila se mudou pra Morgantown ali em outubro de 2010. Ela acabou estudando na mesma escola que a Skyler, então isso fez com que as duas se aproximassem ainda mais. No ensino médio, em setembro de 2010, a Rachel e a Sheila ficaram bem próximas. Com isso, elas acabaram se aproximando também, essa amizade da Skyler. Elas viviam pra cima e pra baixo, iam pro shopping, acampavam, dormiam na casa uma da outra, continuava ali mais próximas do que nunca. A amizade da Sheila e da Skyler super de boa, até que começou a ter atrito entre elas. A Rachel, ela tinha a mesma idade que elas duas, né, que a Sheila e com a Rachel, porém ela vinha de uma família bastante cristã, eles eram bem devotos na igreja. Rachel Schoff, ela nasceu em 10 de junho de 1996, cresceu em Evansdale, uma cidade vizinha de Morgantown. Ela é a filha única de Rush e Patricia Schoff. Ela veio de uma família com condição financeira boa, né? Ela gostava bastante de atuar, de cantar. Ela tinha uma paixão assim enorme por atuar. Então, sempre que tinha alguma pecinha ali na escola, ela estava sempre ali inserida no meio, participando. Assim como a Sheila, ela gostava de ser o centro das atenções. Isso era bastante nítido entre elas. Como a Skyler era diferente ali das duas, né? Então, às vezes a Skyler ficava até um pouquinho ali afastada, até um pouquinho na dela, dava um passinho pra trás quando via que as duas eram mais assim, né? Tanto que uma dessas vezes a Skyler desabafou com seus pais, com a sua mãe, né, com a Mary, dizendo o jeito delas que às vezes incomodava, porque ela estava sempre ali tendo o seu centro das atenções. A Skyler não era assim. Elas começaram então a ficar com os meninos mais velhos, a começar em muita festinha com drogas, com bebidas. A Skyler não gostava disso, apesar de que ela começou ali, né, a fazer um pouco de uso de maconha, bebia um pouquinho ali, mas não era o que a base que a Skyler queria pra vida dela. Aí ela começou a fazer amizade com outras meninas, só que ela não queria que aquilo se tornasse um empecilho entre elas, fosse criar um mal-estar. Então ela começou a se afastar aos poucos. Eu não sei se foi isso que a Sheila e que a Rachel ficassem com um pouquinho com birrinha com ela, né? Porque sempre tem isso na adolescência, quando você acaba demonstrando que quer outro rumo, que quer se afastar. Acontece que elas, muitas das vezes as meninas nessa idade não aceitam, né? Elas veem isso como uma forma de rejeição, porque na verdade não era, né? Era cada um mostrando o seu jeito diferente de lidar com as situações. E a mãe da Skyler até disse pra ela dar uma afastada mesmo, pra focar nos estudos, pra estudar mais, pra no momento de folga ler, assistir uma série. Tanto que a Skyler começou a seguir os conselhos da mãe mesmo, ficou mais em casa estudando. Só que nitidamente as duas ficaram muito incomodadas com esse jeito da Skyler. Então o que elas começaram a fazer? Elas começaram a falar mal da Skyler, a Skyler começou a perceber as intriguinhas que tava rolando ali, principalmente entre a Skyler e a Sheila. Tanto que uma vez teve uma ligação que um amigo ali próximo disse que as duas estavam brigando muito, a Skyler e a Sheila. E a Rachel ficou ali escutando e dando risada. A Skyler não sabia que a Rachel estava numa ligação. Então era muito perceptível que estava tendo um atrito muito grande entre elas. Então cada vez mais aparentava que elas estavam gostando daquela situação. A Sheila e a Rachel, de ver a Skyler meio de lado. Por mais que a Skyler, né, quisesse um afastamento, ela não queria que se tornasse isso, né? Elas eram amigas dela. Então teve um dia que a Skyler ficou bem triste em casa, ela tava bem chateada porque as duas tinham postado que estavam juntas, que estavam fazendo uma festa do pijama e não a chamaram. Então elas tiraram foto até com roupas iguais, né, pijamas iguais. Ficou bem chateada, comentou com a mãe dela percebendo aquilo, chamou ela pra conversar, orientou que ela fosse assistir um seriado, que ela fosse ler o livro. E a Skyler nada fazia com que ela ficasse melhor, sabe? Ela ficou realmente bem chateada, tanto que nesse dia ela postou em seu Twitter um desabafo, né? Você está sempre fazendo merda, por isso que eu nunca confiarei completamente em você. Em outro, ela dizia: pessoas podem ser más absolutamente sem razão. Cansada de ficar em casa. Obrigada, amigos. Eu adoro sair com vocês também. Não ligavam, parecia realmente que elas gostavam daquela situação. Então, em um belo dia, a Skyler tinha faltado e teve uma morte ali perto, um assassinato também, e encontraram um corpo. As duas conversando assim na aula de ciências, foi dito como é que elas fariam para esconder um corpo e como que elas matariam alguém, qual forma que elas matariam. E o menino entendeu
esse colega entendeu que ela estava falando sobre a Skyler. Ele foi falar isso com a Skyler não deu bola, disse que era brincadeira delas e vida que segue, né? Nada demais. Eu também, se fosse no lugar dela, eu não acharia que minha amiga tava planejando a minha morte. Real, gente. Não dá. Eu acho que isso não é uma coisa que passa pela cabeça de ninguém, né? Ainda mais uma amiga de infância. Então o tempo passou e a Rachel chamaram a Skyler pra ir dormir na casa dela, fazer uma festa do pijama. A Skyler aceitou. Elas ficaram bêbadas porque elas invadindo ali o barzinho da mãe da Rachel. Então resolveu ir ao banheiro. Quando ela retornou pro seu quarto, as duas estavam se beijando. Aí ficou assim em choque, porque ela não sabia que as duas tinham um relacionamento amoroso. Pra ela eram só amigas ali como ela era. Então ela ficou ali sentada na cama vendo as duas se pegando e sem saber realmente o que fazer. Ela não podia sair do seu quarto, do quarto da Rachel, porque a mãe dela ia descobrir que elas estavam bêbadas. Tinham invadido, né, o barzinho da mãe dela e ficava assim. Não se sabe se as duas teve alguma coisa além desses beijos, amasso aí, não se sabe dizer. Mas posteriormente vamos falar aí sobre o que foi encontrado no diário da Skyler, né, sobre isso. Por isso que foi descoberto que a Skyler flagrou as duas ali se pegando, por conta desse diário que foi encontrado ali no meio da investigação, no seu quarto. Então, passado isso, as duas continuaram a brigar bastante, a Sheila e a Skyler. Ela começou a ameaçar as duas, dizendo que ela contaria para os outros que ela viu as duas se beijando. Isso é o que contam, né? Não sabe se é verdade. Mas para os pais da Skyler, ela jamais faria isso. Não era da personalidade da Skyler fazer ameaça ou fazer isso mesmo, porque ela tinha diversos amigos homossexuais e isso nunca foi um tabu, um problema para ela. A Skyler era bem aberta. O pai dela conta que eles estavam assim, passou um senhorzinho assim, embaixo assim numa montanha, bem feio. E a Skyler ficou olhando, aí ele comentou sobre esse senhor, como ele era feio. E a Skyler olhou pra cara dele e falou: quantos concursos de beleza você já ganhou? E aí ele deu risada e disse que nenhum. Então ela era assim uma pessoa que não gostava assim de falar dos outros, que gostava de dar sempre o seu melhor. Não porque ela já foi embora que falavam isso dela, né? Porque ela realmente era uma boa menina. Ela tinha tudo no mundo para ser uma grande mulher, para ter um grande futuro. Elas conseguiram acabar não só com os sonhos da Skyler, mas os seus pais também, né? Lembrando que ela era filha única, então a vida deles hoje não tem mais sentido. Em uma das reportagens, né, o Dave, ele comenta que hoje eles não são mais uma família. Eu não sei ainda se eles estão juntos, se não estão, né, o Dave e a Mary, mas ela acabou com a vida não só da Skyler, vai ser uma prisão perpétua, né? Elas podem viver, ter uma vida, mesmo que ali dentro, mesmo que um dia elas não saiam dali, mas elas estão tendo uma vida. Chegando aqui no dia fatídico, né? O dia do crime, o dia que foi tirada a vida da Skyler. Em 5 de julho de 2012, a Skyler chegou em casa após um dia exaustivo de trabalho. Eu acho que se fosse igual o McDonald's que a gente costuma ver, é bem corrido mesmo. Chegou, não sei como é que é a rotina ali, mas ela nem tomou banho. Não, acho que a americana não tem muito esse negócio de chegar no trabalho e tomar banho, né? Então, ela chegou no trabalho, disse para os seus pais que estavam muito cansadas e queria deitar. Deu um beijo neles enquanto eles assistiam televisão. Eles perguntaram para ela se ela queria se juntar a eles e ela disse que não, que realmente queria dormir. Eles, como estavam acostumados com aquilo, então não achou nada demais, não imaginou que ela pudesse fazer qualquer coisa, fugir, nada. Então, ela chegou no quarto, a Sheila tinha mandado mensagem chamando ela pra sair. Ela ficou ainda um pouco em dúvida se ela aceitaria o convite ou não, pelo que estava acontecendo, né? Mas aí as duas a convenceram, dizendo que como a Rachel ia ficar 2 semanas fora no acampamento da igreja, elas queriam aproveitar aquilo pra elas poderem conversar, colocar os pingos nos i ali, né? Sobre a desavença delas. Então a Skyler acabou aceitando. Mal ela sabia que seria as últimas horas ali de vida dela. Ela colocou um banco preto embaixo da sua janela. Ela morava no térreo, ali com seus pais, num apartamento. Então ela abriu a janela, pulou, deixou o banquinho ali, deixou a janela entreaberta para que ela pudesse voltar, né? Ela no dia do crime ela estava usando um shorts verde e uma camisa tie-dye amarela, enquanto as duas estavam vestindo moletom.
Isso pra Skyler não foi... Ela não viu como nada demais. Os planos deles era dirigir pela cidade, fumar maconha, né? Curtir ali as últimas horas com a Rachel. Eles gostavam bastante de fazer esse tipo de atividade, ficar dirigindo pela cidade sem rumo. Então isso pra Skyler não era nada demais. Então, elas já vinham combinando essa morte da Skyler fazia muito tempo. Há uns meses, pelo menos, ali, esse planejamento já havia acontecendo. Começaram a pensar no crime na primavera daquele ano, então já tinham bastante tempo que haviam conversas ali, planejando, fazendo realmente os planos do seu assassinato. No dia da morte, elas estavam com o carro da mãe da Sheila. Então, começaram a dirigir pela cidade, elas tomaram a rota 19 e planejavam acessar pela rota 7 para chegar mais próximo ali da onde elas iam. Quando a Sheila ficou assustada, que viu uma polícia estadual estacionada na frente de uma sala de jogo de hotspot, não querendo ser pega pela polícia após o toque de recolher, que é imposto ali aos menores de idade, elas decidiram voltar para Star City, tomando um caminho alternativo para o Blacksville, ali, né? Pegaram uma área de montanhas, ela já estava acostumada a andar ali, ali próximo, então como as três fumavam escondido, elas gostavam de sempre ir no meio dessas montanhas ali pra fumar maconha. Então elas estavam portando no dia que foi chamado por elas um kit de serial killer, que tinha alvejante, toalhas, facas, para que elas pudessem limpar a cena do crime, e além disso ela estava portando sacos plásticos e cada uma muda de roupa para que elas pudessem trocar de roupa após o assassinato da Skyler. A Skyler, quando sentou ali no banquinho, ela percebeu que ela tinha esquecido o isqueiro no carro. Quando ela se virou para buscar esse isqueiro, as duas contaram até 3 e começaram a golpear a Skyler. Nisso, elas derrubaram a Skyler no chão, começaram a golpeá-la diversas vezes com a faca. A Skyler ali caída no chão, conseguiu pegar a faca da Rachel, conseguiu golpear o seu tornozelo ali, fez o da Rachel. Nesse momento, ela só falava o porquê, por que elas estavam fazendo aquilo com ela. Ela não conseguia entender, continuaram golpeando, a Skyler começou a fazer um barulho estranho. E aí elas só pararam de golpear quando a Skyler parou realmente de respirar e fazer esse som, emitir esse som. Foram 10 golpes de faca, até elas conseguiram contar. Meu Deus, que chocante isso. Elas conseguiram ali então acabar com a vida da Skyler, o que elas já tinham planejado. A Skyler ficou ali sem vida, toda ensanguentada. Elas olharam uma pra cara da outra, vamos continuar com o plano. Foram tentar enterrar a Skyler com a pá que elas haviam levado, quando elas perceberam que o chão era rochoso, que não dava pra firmar a pá, não tinha possibilidade das duas sozinhas, sem nada, conseguir cavar ali. Então elas seguiram para o plano B, e o plano B era cobrir ela com o máximo de coisas que tinha ali ao redor, né? Jogaram folhas, lixo, papel, todo tipo de coisas que encontraram ali perto dessa floresta, jogaram nela. Muitas pessoas paravam ali, né, em viagens, então tinha bastante lixo, então jogaram todo esse lixo em cima da Skyler. Elas seguiram pra casa normalmente, trocaram de roupa, colocaram tudo no porta-mala do carro da Sheila, seguiram normalmente sua vida, sem nenhum arrependimento, remorso. A Rachel seguiu então para o acampamento da igreja. No dia seguinte, o Dave foi até o quarto da Skyler, a porta estava trancada. Ele estranhou porque ela não era de fazer isso. Ele percebeu que ela não tinha ido à escola, ela não tinha dado nenhum sinal assim de vida, não tinha saído para comer do quarto. Ele bateu diversas vezes na porta porque ela tinha que ir trabalhar, né? Ele tinha chegado do trabalho para trocar de carro com ela, para deixar o carro com ela, na verdade. E aí ele colocou assim a cabeça na porta, encostou a cabeça na porta, não viu nenhum barulho vindo lá de dentro. Ela não respondeu às chamadas dele, né? Então ele saiu, deu a volta assim no apartamento. Quando ele chegou lá fora, ele ficou assustado, porque ele viu o banquinho sobre a janela ali, né, embaixo da janela. Ele olhou assim no quarto, viu que a janela estava entreaberta, que a grade da janela estava encostada no guarda-roupa. Então ele ficou assustado, entrou, ligou pra Mary, que estava trabalhando no dia, disse que a Skyler tinha fugido, que ela não tinha passado a noite em casa. Ela o tranquilizou, falando pra ele ficar tranquilo, porque
se ela não fosse pro trabalho, eles poderiam sim começar a ficar preocupados. Então eles acreditavam que ela tinha dormido na casa de alguma amiga. Ele começou a ligar para todas as amigas, para Rachel, para Sheila. A Rachel disse que estava no acampamento da igreja, que não sabia cadê a Skyler, que era para ligar para Sheila para ver se a Sheila sabia de alguma coisa. A Sheila obviamente que negou. Disse que não sabia de nada, que não tinha visto na noite anterior. Então, seguiu para o trabalho novamente. Quando ele chegou em casa, a Skyler não tinha realmente voltado. Então, o gerente do Wendy's entrou em contato com ele, pedindo para falar com a Skyler, porque ela não tinha ido trabalhar naquele dia, se tinha acontecido alguma coisa. Aí foi que ele viu que alguma coisa de grave havia acontecido. Assustados com o que estava acontecendo, o Dave ligou pra Mary dizendo que a Skyler não tinha ido trabalhar. A Mary deixou o seu plantão lá no trabalho e chegou em casa desesperada. Ela ligou pra Sheila, pra Rachel, que elas falaram de novo, que elas já tinham falado, que não sabiam dela. Então resolveram entrar em contato com a polícia. Eles ligaram, o policial Bob atendeu. E ele começou a investigar o desaparecimento da Skyler, porém ele achou, como todos os casos que a gente vê aí, né, que ela com certeza com o namorado, fugiu com algum namorado. Teve até uma hipótese que ela tinha feito um assalto ali perto, porque teve um assalto naquela noite, então eles achavam que ela podia estar envolvida nesse assalto. Eles acharam que ela podia ter tido uma overdose, porque também há pouco tempo antes o menino tinha morrido de overdose e os amigos, com medo, assustados, acabaram ocultando o corpo do menino. Então os policiais acharam que podia ser isso, né? Nunca eles pensam que realmente é um desaparecimento, é um sequestro. Eles sempre pensam outras maneiras e muitas das vezes eles não querem nem começar a investigação. É bem complicado isso, né? Porque nesse momento, horas, minutos, pode valer a sua vida. A vizinhança ajudou a procurar por ela, gritando, entregando os papéis com um cartaz de desaparecimento. Imprimiram diversos papéis, muitas pessoas não queriam nem aceitar, achando que não era nada, que era só uma adolescente fugitiva. Então Sheila entrou em contato com a Mary, dizendo que ela precisava fazer uma confissão, que realmente elas estavam juntas. Ela ficou com medo de dizer, né, naquele momento, mas que elas estavam juntas, que elas tinham saído por volta das 11 horas e retornado por volta das 11h30, ficando chapadas e bebendo pela cidade. A Mary ficou meio assim, porque não sabia, né, que a filha fazia isso. Então ela simplesmente continuou negando que sabia de onde estava a Skyler. A Mary, então, nessa chamada, lembrou que tinha uma câmera de segurança ali, que foi instalada há pouco tempo. Então, ela foi olhar a câmera de segurança. A câmera não tinha uma imagem muito boa, era uma imagem bem granulada, assim, mas dava pra ver a Skyler correndo, chegando a um carro SUV, que na época achava que era um SUV, né? Ela entrando nesse SUV prata, entrando sem ser obrigada nesse carro. Então a Mary ficou um pouco mais tranquila, né? Mas achando que a filha podia voltar para casa a qualquer momento. Começou então a ser noticiado em vários programas de televisão, começou a ser noticiado nos jornais, programas locais. No dia seguinte, a Sheila apareceu com a sua mãe Tara para fazer as buscas, chamando a vizinhança, batendo, super ali assídua, preocupada. Entrou no quarto da Skyler, sentou ali na cama, começou a chorar, fazendo aquela encenação toda. Até Mary foi consolá-la, dizendo que ela ia voltar, que era pra ficar tranquila, que logo a Skyler estaria em casa. Então as buscas continuaram, as polícias começaram a achar o comportamento das duas estranho, ligou pra Rachel, a Rachel disse que não podia voltar, que ela estava no acampamento da igreja, e eles teve que ir atrás dela quando ela voltou, porque ela não teve nem a capacidade de ir até a polícia pra dar o seu depoimento. Uma amiga que tá com a sua outra amiga desaparecida. Você vai deixar por isso mesmo? Não vai se preocupar? Cadê minha amiga? Onde ela se enfiou? Por que ela desapareceu? Com quem? A Sheila, ela queria ali estar ciente sobre as investigações da polícia. Ela não queria saber realmente aonde estava a Skyler. Ela quer saber ali como é que anda as investigações. Em nenhum momento ela demonstrava preocupação pela Skyler. A policial Jessica Coleman, ela sentiu que tinha alguma coisa errada ali, que as duas estavam mentindo, pediu para que a investigação ficasse ali mais focada nas duas. Eles não imaginavam que elas poderiam ter tirado a vida da Skyler. Ela acreditava que elas estavam escondendo alguma coisa, que ela realmente tinha tido uma overdose e que ela voltaria, mas não que
ela tivesse a matado, né? Skyler ficou desaparecida durante 6 meses, as buscas continuaram investigando as duas. O rosto da Skyler estava estampado em tudo quanto é lugar, houve diversos boatos, diversos comentários dizendo que foram as duas. O Dave sentiu incomodado com essas especulações que estavam sendo feitas ali na cidade, na escola, dizendo para deixar as duas em paz, que não foram elas, que elas não sabiam de nada. O que mostra ali é que elas não tinham preocupação com a volta da Skyler para casa. A Sheila sempre demonstrando nos seus depoimentos, sempre sendo fria, sempre sendo calculista no que ia falar. As duas tinham praticamente o mesmo depoimento, até as vírgulas ali eram colocadas juntas, então isso acionou ali uma anteninha, uma lanterna nelas para que tinha alguma coisa errada, porque depoimento de ninguém é igual. Eu vou fazer um depoimento com meu marido de alguma coisa que aconteceu, mesmo que a nossa versão seja a mesma versão, eu digo, mesmo que os fatos aconteceram da mesma forma pra gente, a gente não consegue enxergar da mesma visão. A gente vê a mesma situação com ângulos diferentes. E não era o que estava acontecendo ali. Elas tinham o depoimento exatamente igual. Linha por linha, vírgula por vírgula, era tudo igual. Então, a Jéssica era bem esperta nisso. Falou para os pais da Skyler que elas estavam mentindo, que tinha alguma coisa errada. Mas, enfim. A Sheila continuou nas suas redes sociais, vivendo a vida normal. Elas começaram a ser hostilizadas na escola. Então, elas decidiram parar de estudar. Elas pararam de frequentar a escola, começaram a estudar em casa, entrando em contato com os pais da Skyler, publicando a saudade que ela tinha dela, que ela morria de saudade. E o Dave e a Mary sempre ali respondendo com amor, com carinho, dizendo pra ela ter esperança, que ela ia voltar pra casa. Eles ali, né, consolando ela. Começou a investigar as redes sociais da Sheila e da Rachel. Ele fez ali, então, um perfil falso. E começou a perceber ali as malícias da Sheila, principalmente, porque a Rachel não era tão ativa assim, então ela não publicava nada, mas a Sheila publicava tudo, que estava assistindo o seriado, que estava dando parabéns para as meninas, dizendo o quanto ela sentia saudade da Skyler e dizendo o quanto isso fazia falta para ela, quanto a amizade da Skyler fazia falta, sempre fazendo diversas declarações ali de amor pra Skyler, que via ali por fora aquele teatro todo, realmente achava que ela tava triste, que ela esperava pela volta da amiga ali, ansiosa, mas a gente que sabe já o que realmente aconteceu, vê como as pessoas conseguem ser atores, né, numa situação dessa, quando você tem no seu íntimo maldade, malícia, quando você tem coisas ruins dentro de você, você consegue demonstrar choro que não existe. Ai, eu não consigo ser assim. Quando eu não gosto de alguma coisa, na minha cara ali, ó, tá estampado que eu não gostei. Na Rede de Televisão 2020, ele disse o quanto ele estava com medo que a sua bebê não voltava pra casa. A gente via a quantidade de mensagem que eles deixavam ali pra ela. Televisão pedindo pra ela voltar pra casa, que ela não estaria em apuros, que ela podia voltar tranquila, que eles só queriam entender o que tinha acontecido, mas que ela era pra voltar, porque eles estavam aguardando a sua volta ansiosos. Eles esperavam por isso mesmo, em nenhum momento eles acharam que a Skyler estava morta, eles achavam que ela ia voltar, e que ela estava só passando por alguma dificuldade que eles não sabiam, né? Então, quando a Skyler desapareceu, os policiais, as pessoas achavam realmente que ela era uma fugitiva, que ela tinha desaparecido porque quis, porque naquelas filmagens ali mostrava a Skyler entrando na SUV tranquilamente, sorrindo, sem nenhum indício que ela estava sendo sequestrada. Então o Amber Alert não foi acionado no dia que a Skyler apareceu. E isso conta bastante, né? Porque o Amber Alert ele é nível ali nos Estados Unidos, nível nacional. Então o Amber Alert ele é disparado em todos os celulares, nos veículos de comunicação, nos jornais. Eles colocam o nome da criança desaparecida, o carro que tava, o modelo, a placa, quando é conseguido isso, né? E para você conseguir entrar nos 5 requisitos do Amber Alert, você precisa preencher todos os requisitos para você acionar esse alerta, né? Os seus pais tinham absoluta certeza que ela não tinha fugido por livre e espontânea vontade, porque a Skyler não levou nenhum
item pessoal importante para ela, não levou chapinha, não levou carregador, não levou dinheiro, a sua conta estava ali intacta, sem tirar um dólar, né? Então, os policiais continuaram investigando, pediram pra Sheila e pra Rachel fazer o teste do polígrafo. A princípio, a Rachel não quis, ela negou a fazer, quanto a Sheila acreditando que ela ia passar porque ela se sentia muito superior àquilo. Ela mostrava como ela é uma pessoa egocêntrica, então ela tinha certeza que ela passaria pelo teste do polígrafo. O teste do polígrafo negou, né? Ela foi reprovada no teste do polígrafo. Então a Rachel ficou bastante assustada quanto a isso. Ela não queria fazer. Os policiais, se você não tem nada a esconder, você faz o teste, não tem problema nenhum. Você só vai fazer o teste ali, não é a verdade absoluta, mas vai ser feito. Então ela foi convencida a fazer o teste do polígrafo. Então em 28 de dezembro de 2012, a Rachel Schoff teve um colapso nervoso. O pai dela estava levando ela para fazer o teste do polígrafo e ela saltou do carro desesperadamente, saiu gritando pela rua, começou a agredir seus pais, eles ficaram em pânico, sem saber o que fazer. Eles retornaram para casa e ela gritando, avançando, batendo nos seus pais desesperadamente. Ela teve realmente um surto. A mãe da Rachel ligou pra polícia dizendo que sua filha estava descompensada, descontrolada, que era pra eles ir rápido. Chegando lá, ela realmente estava assim, num estado de transe horrível, gritando, e ficaram assustados. Ela acabou sendo internada no hospital psiquiátrico. Ela ficou ali por uns dias, não chegou a ficar nem uma semana, porém no dia da sua alta ela pediu um advogado. Em 3 de janeiro de 2013, a Rachel confessou ao seu advogado e à polícia que ela e Sheila esfaquearam Skylar Nice até a morte. O depoimento ali dado para a rede de televisão, o que Rony, o policial, disse foi que não encontraram nada que fizesse eles acreditar que as duas tinham premeditado esse assassinato. Eles achavam realmente que a Skylar estava desaparecida. Então, aquele carro que foi visto era da Sheila. Eles viram isso depois. A Sheila tinha um Toyota Camry. Então, aquele carro que eles juravam que era um SUV, na verdade era o carro da Sheila. Eles não a trouxeram de volta, como elas haviam dito, que elas tinham parado ali longe, né? Foi o que elas falaram para os policiais e para Mary, que elas tinham parado ali longe para que elas não fossem pegas, chegando depois do horário, né, permitido pela lei ali nos Estados Unidos. Então, ela achando que parando ali longe, elas poderiam ficar longe das vistas, foi o que ela disse ali para Mary, que eles não encontrariam, não a viriam chegando, mas na verdade sabemos que ela não retornou para casa. Mary e a Dave ficaram em choque com o que ficaram sabendo. O carro da Sheila foi periciado. Perguntaram pra Rachel por que elas tinham matado a Skylar e a Rachel simplesmente disse que porque eles não gostavam mais dela. Então, após o depoimento, após ela confessar que realmente foram elas que acabaram com a vida da Skylar, ela deu detalhes do crime, contou como é que foi, como foi a premeditação, por que elas fizeram isso, não se sabe. Mas os policiais ficaram chocados com a frieza, o nervosismo da Rachel. A Rachel estava bastante nervosa. Então os policiais pediram para que ela colaborasse, para que ela pudesse ter uma pena reduzida, para que ela fosse tratada como um crime de segundo grau. Então foi até a casa da Sheila no dia seguinte. A Sheila não estava sabendo que ela tinha confessado o crime. Ela chegou na casa da Sheila, ela ficou tão nervosa com a situação, ela estava cheia de aparatos ali de escuta, de gravador. Ela ficou tão nervosa com o que estava acontecendo, os policiais escutando. Ela não conseguiu falar nada sobre o dia do crime, sobre a Skylar. Ela conversaram sobre assuntos normais, sobre a sua internação, nada demais. Ela pegou e foi embora, não conseguiram nada ali. Até que pediram para vistoriar o carro da Sheila, ele foi apreendido, acharam vestígios de sangue no porta-malas do carro, mas até então não sabia realmente quem era. Passou-se um tempo, a Sheila vivendo a vida normal dela ali, os policiais investigando, saiu o resultado de DNA ali que realmente aquele sangue era da Skylar. A Rachel levou os policiais para ver onde o corpo havia sido enterrado. Chegando lá, tinha nevado muito uns dias antes, então a neve estava muito alta, não tinha como descobrir ali o corpo da Skylar, saber onde ela estava, porque no meio do mato, neve por todo lado, não tinha como ir
nem os veículos próprios para poder fazer a escavação ali da onde a Skyler estava. Acho que passou uns 2, 3 dias, a neve baixou. Foi aí que o corpo da Skyler foi localizado, já em estado avançado de decomposição. Os restos mortais foram periciados pela sua arcada dentária. Eles viram que realmente era a Skyler. A notícia foi dada pro Dave e pra Mary. Eles ficaram em estado de choque, sabendo que a filha nunca mais voltaria para casa. Eles não conseguiram acreditar que foram as duas que fizeram aquilo. Eles não conseguiam entender. No meio da investigação foi liberado o diário da Skyler. Eles leram ali e descobriram, né, que a Skyler havia flagrado as duas se beijando e contava ali até da vida sexual da Sheila nesse diário, dizendo o quanto ela já tinha uma vida sexual ativa enquanto a Skyler era virgem. A Skyler não sabia muita coisa desse mundo, né, de adulto. Ela contava o quanto ela admirava a Sheila, esse jeito dela, que fazia o que queria, sem medo do amanhã, sem se preocupar com nada com o que vão falar. A Sheila tem essa personalidade meia não, super egocêntrica, né? Que ela pegou as duas ali se beijando, quanto ela ficou meia traumatizada com aquilo, porque você convive ali com a pessoa e não sabe realmente quem ela é. A Skyler tinha escrito nesse diário, se passado 1 ano, então não tinha mais nada assim, né, pra periciar, pra ver o que realmente antes tinha acontecido, mas era nítido a admiração que ela tinha pela Sheila, que ela confiava realmente nela, apesar do que havia acontecido durante esses últimos tempos, antes dela ser assassinada. Ela gostava muito, tinha uma admiração muito grande pela Sheila. Foi a amiga dela, assim, de infância que ela mais conviveu, né? Os amigos próximos dela, até hoje não acreditam, comentam até sobre a personalidade da Sheila, que não gostavam de estar perto dela. Acabaram alguns se afastando da Skyler para não permitir conviver ali com a Sheila tão difícil e diferente que ela era. Eles realmente tinham esse pé atrás com a Sheila. Após o seu depoimento, eles esperavam uma confissão ali da Sheila. A Sheila continuou negando que foi ela que matou a sua amiga, né? Então a Rachel Schoff se entregou às autoridades do Tribunal do Condado de Monongalia em 1º de maio de 2013. Os colegas ali ouviram diversas pessoas falando sobre esse assassinato. Alguns colegas, após ela se entregar, foram lá falar que realmente sabiam de alguns comentários, mas não acreditavam que realmente elas teriam coragem de fazer aquilo. Escutaram elas planejando a morte da Skyler, mas ninguém teve assim o tino de acreditar mesmo que era ela que tinha feito, que eram as duas que tinham feito, né? Por mais que boatos ali existissem, eles não conseguiam acreditar que aquilo podia ser real. Então, eles continuaram ali vendo todo o processo das duas no Twitter. Então, no Twitter, a Sheila comentava diversas coisas e no dia que foi descoberto, que foi falado sobre o seu corpo, que realmente era Skyler, que tinha sido localizada, encontrado o seu corpo, ela postou no seu Twitter a seguinte frase que deixou todos, assim, abismados: "Nós realmente fomos no 3. É uma pessoa tão sem empatia, tão fria, que ela ainda conseguia mostrar que ela estava ali, que ela era firme, que ela realmente conseguiu ir na hora que ela falou 3, que elas falaram 3 e ela conseguiu atacar, que ela realmente foi a hora que elas combinaram. Tanto que um desses twitters ali, algumas pessoas começaram a ameaçar elas, fazendo perfil falso, atacando-as, né, dizendo que foram elas, que elas eram igual o seriado Pretty Little Lies, que elas eram as meninas malvadas, e que ela respondeu esses twitters dizendo que se você realmente acha que você pode ir comigo e com a Rachel, você está enganada, você não pode. Ela se sentia superior às pessoas mesmo, e eu teria medo de conviver com um tipo de gente. Se ela foi capaz de tirar a vida da amiga assim, da maior frieza, ela mata qualquer um, né? Não tem medo de nada. Então, após ali todo o processo de investigação, presa no estacionamento de um restaurante enquanto tomava café da manhã com a sua mãe, tranquilamente, foi dada ali sua prisão. Ela, a princípio, ela negou, disse que não era ela, que ela não sabia de nada, que ela viu a Skyler correndo no meio da montanha, ali no meio da floresta, não impediu.
Ela simplesmente saiu correndo, do nada. Ela mudou o depoimento ali diversas vezes, e toda vez que ela mudava o depoimento, a Rachel mudava também, era muito combinado. Então, a Sheila foi condenada em janeiro à prisão perpétua. Então, no dia do julgamento, o Dave e a Berenice estavam todos com um semblante muito arrasado, muito tristes. Eles estavam todos usando roxo, que era a cor favorita da Skyler. Eles viram a Sheila entrando ali pra depor, com meio sorriso no rosto, sem se importar com ninguém, como sempre. Demonstrando total frieza, preocupada ali em mexer no cabelo, na aparência dela. Sentou ali, não olhou para os pais da Skyler, falaram se ela queria pedir desculpas. Ela disse que não tinha nada para falar para os pais da Skyler. Eles ficaram assim indignados com isso, porque ela simplesmente tirou a vida da Skyler e não pôde, e não tinha nada para falar para ele. As duas então foram julgadas como adultas na corte dos Estados Unidos. Elas tiveram julgamentos separados, em datas separadas. A Sheila, ela foi confessar o crime uma semana antes do seu julgamento, porque até então ela queria testar qual que era a chance que ela tinha ali no tribunal. Realmente não sei o que se passa na cabeça de uma assassina, achar que vai ficar impune, né? Nos Estados Unidos as leis são bem mais severas, não é igual no Brasil, que as leis para assassinos são brandas. Então, já criticando, né, as leis brasileiras, a Sheila, ela foi declarada culpada, ela foi julgada como adulta com 18 anos, ela está até hoje presa, ela teve a pena perpétua, e ela pode pedir liberdade condicional daqui 15 anos, ela pode ser aceita ou não, ela vai passar por um novo julgamento ali, vai ser feito um novo julgamento, vendo o comportamento, se ela demonstra arrependimento, são diversos requisitos ali que ela entra para poder ser julgada, né, sua liberdade condicional. Lembrando que é uma prisão perpétua, então ela vai ficar presa para a vida toda. A liberdade condicional, ela pode sair para fazer algumas coisas, mas não é certeza que isso vai acontecer. Esperamos que não, principalmente os pais da Skyler, né? Os pais da Skyler acharam que essa pena não foi ainda o suficiente, então daqui 5 anos ela vai ter a audiência da sua liberdade condicional para ver se ela vai ser liberada ou não, porque a personalidade dela não demonstra ela ter se arrependido. No seu depoimento ali, ela demonstrou frieza. Em 1º de maio de 2013, a Rachel chegou ao tribunal completamente abalada, chorando muito. Ela tinha engordado bastante, um semblante devastado. Ela olhou para os pais da Skyler e abaixou a cabeça. Ela chegou ali, depoimento bastante abalada. As pessoas que estavam ali sentiram que ela estava arrependida. Não sabe se é um teatro, né, para as pessoas ficarem comovidas, mas aparentemente ela estava bem abalada. Ela se dirigiu aos pais da Skyler, dizendo: "Eu não consigo expressar o quanto sinto pelo que fiz e pela dor que causei. Eu a amava. Sei que o que fizemos foi terrível e não há palavras para descrever a dor que causamos, e sei que não há nada que eu possa dizer ou fazer. Eu apenas rezo por eles o tempo todo e rezo pela paz em seus corações. Eu trocaria de lugar com a Skyler para que ela pudesse estar com seus entes queridos." Apesar de ela ter sido julgada como adulto, ela teve um crime de 2º grau, porque ela ajudou as investigações da polícia para a revolta dos pais da Skyler, porque foram 6 meses de angústia, todo mundo procurando pela Skyler, sem saber se ela estava com fome, com frio. As pessoas dizendo que tinham visto a Skyler em Nova York, em diversos lugares, até em outros países, diziam terem visto a Skyler enquanto eles estavam completamente angustiados, em busca, não dormiam, não comiam. Foram 6 meses sem comer, lutando ali pra encontrar sua filha. Até achar o corpo da Skyler, eles tinham consigo esperança que a partir do momento que foi descoberto ali o seu corpo, eles já não tinham mais, mas que elas poderiam ter amenizado essa dor, pelo menos o tempo, né? O tempo ali de espera, sem saber o que tinha acontecido com a filha deles. E não, ela foi escondendo, ela ficou negando. Após seu falecimento, ela estava ali junto com seus parentes, fazendo churrasco, super feliz em cima de uma lancha, enquanto eles estavam desesperados. Ela sequer entrou em contato com a polícia. Então ela não fez mais do que a obrigação dela. Para os pais da Skyler, foi uma ofensa isso, ela ter sido julgada em 2º grau. Porém, não teve nada que ele pudesse fazer quanto a isso, porque a polícia tinha prometido para ela que ela seria julgada em 2º grau, caso ela confessasse e ajudasse na investigação. Sem o depoimento dela e a ajuda, eu acho bem difícil que tivessem localizado assim o corpo da Skyler, né? Tão rápido não. Tivessem localizado o corpo da Skyler sem a ajuda dela.
pode ser que demoraria anos ou nem encontraria, porque o estágio de decomposição ali, conforme foi passando o tempo, vai ficando cada vez pior, né? Então, com a sua prisão decretada ali, ela teve todo o seu amparo, né? O que a Skyler não teve, porque para os pais da Skyler, ela teve um amparo da polícia, de pegar um crime de segundo grau, responder por crime de segundo grau e não de primeiro, como a Sheila. As duas deveriam responder igualmente, porque cometeram um crime juntas, planejaram juntas o crime. Isso pra ele é revoltante. A Skyler hoje não pode ter uma vida, não pode ter uma família, e elas podem ter, elas até se casaram na prisão, né? Então, a Skyler hoje tem um memorial ali, foi feito um memorial aonde ela foi morta. Muitas pessoas passam ali para deixar recados, deixam flores, fotos, mensagens para Skyler. Os pais da Skyler estão sempre ali tentar eternizar a filha. Ali aconteceu uma coisa terrível, mas eles acreditam que serve para que eles tenham um pouquinho de acalento. Eles ficam ali horas sentados no banco onde ela foi morta, se perguntando por quê, tentando sentir uma conexão com a Skyler. É bem triste, assim. Se você colocar no Google Maps, você consegue ver o local exato. Se você colocar Memorial Scarnice no Google Maps, você vai conseguir ver o memorial. É bem triste ver que uma vida de uma menina que tinha tudo para ter um futuro brilhante foi ceifada de uma forma tão cruel e tão fria. A gente deseja hoje que os pais dela tenham um pouco de paz, que eles consigam viver a vida de uma forma que não superar, porque superar, acho que ninguém consegue superar a morte de um filho, né? Mas que eles consigam seguir em frente de alguma maneira. A motivação do crime não se sabe até hoje, qual foi o real motivo. Elas não falam, simplesmente o que elas dizem é que não gostavam mais dela, que não a queriam por perto, e é isso. Não tem a real motivação. Muitos acham que porque elas tinham medo que elas fossem expostas, né, sobre a relação das duas, mas não sabe se é real, se não é, se foi isso, não foi. E se foi esse motivo, que motivo mesquinho, pequeno, pra tirar a vida de uma pessoa, né? Simplesmente vou tirar a vida da pessoa porque ela pode falar alguma coisa. Não sei se dá pra tirar alguma coisa boa nisso, mas com a morte de alguém, né? Foi o alerta Amber hoje. Ele foi sancionado uma lei em março de 2013. O plenário da Câmara Estadual aprovou a lei Skyler/Amber Alert, para que o Amber Alert seja acionado mesmo quando não houver indício de sequestro e cumprir todos os 5 requisitos. A votação foi unânime. Todos os presentes ali na Câmara, eles conseguiram 98 votos a 0. Então todos votaram para que a lei Skyler fosse aprovada. Então o Amber Alert, ele não é disparado somente quando eu tenho um desaparecido, mesmo que não se enquadre nesses 5 requisitos que precisava ser acionado para poder ser disparado. Hoje os celulares, as televisões, os jornais, eles recebem essa notificação e conseguem abranger mais, ser mais rápido, né, a procura, a busca sobre um ente desaparecido, que é muito importante. As primeiras 24 horas é muito importante para ser localizado uma pessoa desaparecida, principalmente nos Estados Unidos, que o desaparecimento ali é surreal. A gente não tem ideia como há crianças e jovens desaparecidos naquele país. A advogada dos pais da Skyler leram um depoimento emocionante. Eu acho que derrubou lágrimas de muita gente que estavam ali. Inclusive, quando eu li, eu chorei bastante, eu fiquei bastante comovida com o que foi dito, e dá pra entender a revolta da Rachel ter sido julgada em segundo grau, né? Foram horas, dias, meses de angústia e esperança de sua filha retornar para casa. Lutamos primeiro para aceitar a realidade e depois, durante meses, passamos horas, dias e semanas tentando garantir que o caso de Rachel e Sheila pudesse ser colocado em curso para realizar o tanto de justiça possível. Desde aquela época, as pessoas, os repórteres perguntavam que lições podemos aprender com isso. O que você aprende com esse crime? E devo dizer que estou perplexo. Mas talvez uma lição seja que o mal de que os humanos são capazes passa a compreensão e parece sem limites. Talvez outra seja que esse tipo de crime pode acontecer nessa comunidade relativamente pequena, em casa. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas não são lições que me ajudam nem a ninguém, porque não vejo nenhuma lição aqui que possa prevenir atos insensíveis.
A Rachel Schoff, agora com 26 anos, teve a sua liberdade condicional negada. Se passou 10 anos do crime, né? Agora em maio de 2013. Então ela passou pelo processo e os seus pais estão super esperançosos que não saia da cadeia nunca mais, que ela poderia estar lá dentro, tanto ela quanto a Sheila. E de verdade mesmo, esse caso mexeu bastante comigo e foi por isso que eu trouxe ele aqui no canal, porque eu lembro desse caso, vi bastante passando no Facebook, várias redes sociais, e eu espero que esses casos, eu sei que nunca vai acabar, mas que eles sirvam de alerta para que a gente possa se cuidar mais, a ver quem são os amigos dos nossos filhos ver esse tipo de caso e prestar bastante atenção para que não sejam vítimas de pessoas tão cruéis como essas duas, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem, que vocês curtam e que vocês não me abandonem, que vocês fiquem aqui e fiquem comigo para os próximos casos, que eu vou deixar bastante aqui. Eu tô vendo vários casos aí, adoro casos de fantasmas, aparições, então eu espero que vocês gostem, que vocês voltem, que fiquem aqui comigo. E última coisa pra dizer sobre esse caso é que a Skyler, ela queria ser advogada pra poder consertar os erros do mundo. Então fica isso aí pra gente como um pensamento da Skyler, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!